Meditações no Evangelho de João. João capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 15. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando nosso Senhor, nesta passagem, fala sobre a vinda do Espírito Santo, nós devemos ter o cuidado para não compreendermos mal o seu significado. Por um lado, nós devemos lembrar que o Espírito Santo sempre esteve em todos os crentes nos dias do Antigo Testamento, desde o princípio. Nenhum homem jamais foi salvo do poder do pecado e feito santo, exceto pela renovação operada pelo Espírito Santo. Abraão, Isaque, Samuel, Davi e todos os profetas foram o que foram por causa da atuação do Espírito Santo na vida deles. Por outro lado, nunca devemos nos esquecer que após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre os homens com muito maior poder do que jamais fora antes. É sobre essa energia e influência aumentadas que nosso Senhor tem em vista nas palavras diante de nós. Jesus quis dizer que após a sua ascensão, o Espírito Santo desceria ao mundo com poder tão vastamente ampliado que pareceria como se o próprio Espírito estivesse vindo pela primeira vez ao mundo. A dificuldade de explicar corretamente essas maravilhosas declarações de nosso Senhor nesse ponto é sem dúvida muito grande. É bem possível questionar se o pleno significado de suas palavras já foi completamente apreendido por algum homem e se não há algo nelas ainda não inteiramente revelado. A explicação comum e superficial é de que nosso Senhor quis apenas dizer que a obra do Espírito, ao salvar os crentes individualmente, consiste em convencê-los de seus próprios pecados, da justiça de Cristo e da certeza do juízo final. Contudo, essa interpretação dificilmente satisfará aqueles que se dedicam a meditar nas Escrituras. Para alguns, essa interpretação é uma maneira rápida e rasa de contornar uma passagem difícil das Escrituras. É claro que essa interpretação não está errada. Sem dúvida, ela contém uma doutrina excelente e verdadeira. Só que ela não alcança o sentido pleno das palavras do Senhor. Percebam que nosso Senhor não fala aqui de indivíduos isolados, mas do mundo. Portanto, vejamos se não podemos encontrar uma interpretação mais ampla e satisfatória. Em primeiro lugar, nosso Senhor provavelmente quis mostrar o que o Espírito Santo faria em relação ao mundo dos judeus incrédulos. Ele os convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convenceria os judeus do pecado, compelindo-os a reconhecer em suas próprias consciências que, ao rejeitarem Jesus de Nazaré, eles cometeram um grande pecado e foram culpados de profunda incredulidade. O Espírito Santo também convenceria os judeus da justiça, pressionando suas consciências a reconhecer que Jesus de Nazaré não era um impostor nem um enganador, como haviam dito, mas sim uma pessoa santa, justa e irrepreensível, que Deus confirmou, recebendo-o no céu. O Espírito Santo também convenceria os judeus do juízo, levando-os a ver que Jesus de Nazaré havia vencido, derrotado e julgado o diabo e todo o seu exército, sendo exaltado como príncipe e salvador à destra de Deus. Agora, que o Espírito Santo realmente convenceu a nação judaica depois do dia de Pentecostes é claramente demonstrado no livro de Atos dos Apóstolos. Foi justamente o Espírito Santo que deu aos humildes pescadores da Galileia tanta graça e poder em testificar de Cristo que seus adversários ficaram em silêncio. Foi o poder do Espírito em convencer e repreender que permitiu os discípulos encher Jerusalém da doutrina de Cristo. Naquela ocasião, nós sabemos que muitos foram salvos e que grande número de sacerdotes obedecia à fé.
Cremos também que muitos outros foram mentalmente convencidos, embora não tivessem coragem de se declarar abertamente. O tom geral do povo judeu, no final do livro de Atos, é bem diferente do início. Uma vasta influência divina, trazendo convicção e reprovação, embora não os tenha conduzido à salvação, parece ter passado em suas mentes. Certamente, isso era parte do que nosso Senhor tinha em vista quando disse: o Espírito convencerá o mundo. Em segundo lugar, nosso Senhor provavelmente quis predizer o que o Espírito faria em relação a toda a humanidade, tanto aos gentios quanto aos judeus. O Espírito Santo reprovaria em todas as partes da terra as ideias correntes dos homens acerca do pecado, da justiça e do juízo, e os convenceria de verdades muito mais elevadas sobre esses pontos do que jamais haviam reconhecido. O Espírito Santo também faria os homens enxergarem com mais clareza a natureza do pecado, a necessidade da justiça e a certeza do juízo. Em resumo, o Espírito Santo seria como um advogado e um defensor de Deus em todo o mundo, elevando o padrão de moralidade, de pureza e de conhecimento a um nível antes desconhecido pelos homens. E de fato, isso aconteceu. O Espírito Santo realmente fez isso em todas as partes da terra após o dia de Pentecostes. Isso é um fato inegável. Aqueles judeus simples e humildes, aos quais o Espírito Santo fortaleceu para pregar o Evangelho depois da ascensão do Senhor, viraram o mundo de cabeça para baixo. E em 2 ou 3 séculos, eles transformaram os hábitos, os gostos e as práticas de todo o mundo civilizado. Com isso, o poder do diabo sofreu um golpe decisivo. Mesmo os incrédulos não ousavam negar que as doutrinas do cristianismo exerceram um imenso efeito sobre a conduta, sobre a vida e sobre as opiniões dos homens quando elas foram pregadas pela primeira vez, e que não havia dons naturais ou eloquência especial nos pregadores que pudessem explicar a manifestação desse poder. De fato, o mundo foi convencido e repreendido por meio da pregação dotada de poder do Espírito Santo. E mesmo os que não se tornaram crentes, tornaram-se homens melhores. Certamente, isso também fazia parte do que o nosso Senhor quis dizer quando ele declarou: quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, deixemos essa passagem com uma grata lembrança de uma promessa consoladora que ela contém. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Essa foi a promessa que nosso Senhor deixou aos seus seguidores fracos e pouco instruídos. E essa promessa foi feita, sem dúvida, tanto por causa deles, quanto também por nossa causa. Tudo o que precisamos saber para a nossa paz e para a nossa santificação, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar. Toda verdade espiritualmente proveitosa, aquelas que nossas mentes podem compreender e suportar, o Espírito Santo está disposto e pronto a nos guiar. Portanto, jamais nos esqueçamos de orar pela iluminação do Espírito Santo ao lermos a Bíblia. Não devemos nos surpreender se acharmos a Bíblia um livro obscuro e difícil, se não buscarmos regularmente a luz daquele que a inspirou. Nesse assunto, como em muitos outros, cumpre-se o que diz Tiago, o irmão do Senhor: nada tendes porque não pedis.